Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a gente tem essa expectativa do presidente Lula se encontrar com algumas lideranças importantes da América Latina. Ele desembarcou em São Vicente e Granadinas para participar da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. As atenções, no entanto, estão voltadas para outra agenda do petista durante a viagem, porque ele deve se encontrar com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Uma das expectativas é que eles discutam a realização das eleições presidenciais na Venezuela, previstas para serem realizadas até o final do ano. Tem mais coisas ainda nessas agendas. A gente recuperou aqui uma fala dele ainda na Guiana ontem sobre zona de paz na América do Sul. A declaração foi dada em coletiva de imprensa após a reunião com o presidente do país. Recentemente houve uma escalada nas tensões entre Venezuela, e Guiana, justamente por conta da possibilidade da anexação de Essequibo. Vamos ouvir. A nossa integração com a Guiana faz parte da estratégia do Brasil de ajudar não apenas no desenvolvimento, mas trabalhar intensamente para que a gente mantenha a América do Sul como uma zona de paz no planeta Terra. Ou seja, nós não precisamos de guerra. Bom, e aí sai da reunião falando que não conversou sobre esse Essequibo e também não vai conversar hoje, não. Ele disse que não vai conversar, mas cá para nós. O presidente Lula tem obrigação praticamente de discutir isso, porque o presidente Lula se arvorou mediador, intermediário, etc., da guerra da Ucrânia, né, a invasão da Rússia na Ucrânia. Depois também na questão de Israel e a Palestina, lá longe, bem distante do Brasil, e uma crise muito acima da dimensão diplomática do Brasil. E agora, aqui, nas nossas barbas, sim. Isso é um baita desafio para o presidente Lula. Por quê? Porque o Lula, sim, e o Brasil, sim, tem liderança na América Latina, particularmente na América do Sul. Quando você tem aí o ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro, tentando anexar 70% do território da Guiana, exatamente quando a Guiana descobre um poço de petróleo milionário, bilionário, o Lula não vai poder se esquivar disso, né? O Lula está nessa viagem como um grande teste da política externa dele e da posição dele como líder internacional. Então, o Lula, sim, vai ter que discutir com o Maduro a questão de Essequibo, gente. Bom, hoje também tem previsão de ele o presidente se reunir com líderes regionais lá em São Vicente e Granadinas. O que se espera desse encontro? Tem um olhar para Israel também nesse encontro, Eliane? Sim, com certeza. Você sabe, eu até preciso concluir, né, no comentário anterior, que o Lula tem que discutir, além de discutir esse Essequibo com o Maduro, o Lula também tem que cobrar do Maduro a posição dele dentro da própria Venezuela. Porque o Maduro fez um acordo com os Estados Unidos, para os Estados Unidos reduzirem as sanções à Venezuela, desde que, né, as eleições na Venezuela esse ano, as eleições para presidente esse ano na Venezuela, fossem eleições limpas, transparentes, né, e justas. E a primeira coisa que o Maduro fez foi jogar as instituições da Venezuela, que ele controla, para impedir que a principal adversária dele fosse exilada das eleições, fosse impedida de concorrer. Então, o Lula vai ter que botar esse guiso no gato também, porque como o Lula é o líder regional que melhor
conversa com Maduro, que recebeu o Maduro aqui no Brasil, aliás, sobre uma enxurrada de críticas com o tapete vermelho, dizendo que é democracia e relativo. O Lula agora tem a obrigação de cobrar do Maduro uma posição democrática e permitir eleições livres e democráticas na Venezuela. Bem, desculpa, Heisen, mas eu tinha pulado essa parte, que era importante, Sim. e agora eu te respondo. Sim, o Lula hoje também tem uma reunião importante com o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, né, e também os chanceleres do Chile e do México. E por que isso é importante? Porque isso vai resvalar na questão de Israel, Hamas, Palestina. Porque ontem você teve uma das imagens mais dramáticas dessa guerra, com milhares ou centenas, muitas centenas de palestinos famintos, né, cercando ali um comboio de comida, né, e teve troca de tiros, não, porque eles nem estavam armados, eles estavam precisando de pão, não de armas, e teve aí um ataque de Israel, uma mortandade. Ainda não está muito claro como é que foi essa história toda, como foi o episódio todo, mas o fato é o seguinte: só a imagem da fome, do desespero, já diz tudo sobre o que está acontecendo em Gaza. E aí o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, foi na linha do presidente Lula ontem. Ele fez uma referência ao Holocausto, como Lula tinha feito, e foi duramente criticado mundo afora, e principalmente dentro do Brasil. E o Petro também se refere ao que está acontecendo em Gaza e agora em Rafah, né, que é além de Gaza, né, como genocídio. Então, é muito provável que a América do Sul discuta também essa questão, porque, segundo Lula, o mundo está assistindo inerte um massacre que ele chama de genocídio de palestinos. E depois daquelas imagens de ontem, até os Estados Unidos, que são o maior parceiro, o maior aliado de Israel no mundo, até os Estados Unidos deram um passo atrás e passaram a cobrar. Aliás, o secretário de Defesa americano ontem admitiu 25 mulheres e crianças mortas por Israel na guerra. Então, a coisa está tomando outro rumo, gente. 25 mil, né? 25 mil mortos. E nesse sentido, Eliane, só para a gente concluir, então você entende que esse movimento de Israel que a gente observou ontem, estarreceu todo mundo com essas imagens, de alguma forma reforça e talvez coloque um pouco mais de apoio ou menos repúdio à fala do presidente Lula na semana passada. Exatamente, né? O Lula ficou isolado quando ele comparou a ação de Israel ao Holocausto. Por quê? Porque o Holocausto é um drama, né? É um trauma que não é apenas judeus, né? Foram assassinados, né? 6 milhões de judeus civis, inocentes, que não tinham nada a ver com aquilo tudo. E o Lula, ao comparar o Holocausto com o que Israel está fazendo agora com os palestinos, ele foi criticado mundo afora, né? E duramente dentro do Brasil. E agora ele não está mais falando sozinho, né? Ontem não teve nenhuma manifestação, nem do Lula, nem do Itamaraty, nem do Celso Amorim, que é o assessor internacional do Lula, mas eu apurei de madrugada, que hoje sairá uma nota oficial do Brasil em relação ao que aconteceu ontem, essa história, né,
aquelas pessoas famintas disputando um pedaço de pão e depois metralhadas. Quer dizer, há uma avaliação de que 122 pessoas foram mortas ontem na fila da comida. Então, isso tudo vai deixando os Estados Unidos, se a gente olhar, os Estados Unidos vêm recuando passo a passo, recuando passo a passo dessa defesa que era incondicional a Israel e que não é mais incondicional. Seguimos com o Jornal Eldorado, análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Acabou de sair o PIB divulgado pelo IBGE, a soma das riquezas produzidas no país, Produto Interno Bruto Brasileiro, cresceu 2,9% no ano de 2023, mais uma vez foi puxado pelo agronegócio. Esse dado acabou de ser divulgado, esse número até surpreendeu positivamente, as previsões iniciais aí lá no começo do ano passado eram mais modestas, projetavam um crescimento de 1%, mas entre as explicações que estão sendo dadas ainda pelo IBGE, duas que já estão sendo dadas, para o crescimento do consumo também, uma delas é a volta do Bolsa Família e a melhora também no mercado de trabalho, aumentando o nível de ocupação. De qualquer forma, número positivo, né, Helene? Positivo, pertinho de 3%, é um crescimento bastante animador, porque a gente viu que o Brasil, depois dos 2 anos de recessão da Dilma Rousseff, né, Dilma Rousseff e Guido Mantega, o Brasil ficou patinando em 1%. Né, 1% com Temer, 1% com Bolsonaro, ou seja, agora você tem não apenas um crescimento de 3%, mas você tem um impulso para conquistar mais investimentos, mais bem-estar. E a gente viu que o desemprego também caiu bastante, está em torno de 7, pouco por cento, né? E isso significa que a economia está reagindo, né? Palmas para a equipe do ministro Fernando Haddad, né? Que tem tido muitos embates com o Congresso, com embates com o Banco Central, mas que no final das contas está conseguindo aqui algum êxito. Talvez esse resultado até dê ânimo, né, às negociações do governo com o Congresso para aprovar as medidas de agora, as próximas medidas para garantir um desenvolvimento sustentável e mais estável para o Brasil, né, gente? Sim. Aliás, estou vendo aqui a apuração do broadcast, aqui do Estadão, já dizendo que o Ibovespa Futuro subiu para a faixa dos 131 mil pontos, apesar de um viés negativo aí de índices de Nova York, mas o investidor tem se debruçado nesse PIB do quarto trimestre, os números que vieram no geral em linha com o esperado pelo mercado, que reforça as estimativas de continuidade do ritmo de queda de 0,5 ponto percentual da taxa Selic. Eliane, falando um pouquinho sobre a agenda de hoje, tem um depoimento previsto à Polícia Federal do general Freire Gomes, não? Exatamente. O general Freire Gomes, que está na reserva e está morando na Espanha, ele veio da Espanha e vai depor hoje a Polícia Federal. Ele é considerado um personagem chave nessa história. Primeiro porque ele era o comandante do Exército na época em que o QG do Exército foi cercado com aqueles acampamentos todos dos golpistas, né, dos que não aceitavam o resultado da eleição desde antes da eleição. E isso é uma coisa. A outra coisa é que o Freire Gomes, ele tem uma posição curiosa, porque ao mesmo tempo em que os legalistas do Exército, que são os que estão no comando hoje, né, defendem o Freire Gomes, dizendo que ele impediu o golpe, que ele impediu, e ele disse claramente que o Exército não ia aderir a aventuras golpistas. Enquanto os legalistas dizem isso,
o outro lado, que é o lado bolsonarista das Forças Armadas, que é jogar o Freire Gomes aí na fogueira. Por quê? Porque eles dizem que se o Freire Gomes sabia do golpe, fica falando de golpe, se ele confirmar que teve golpe, ou ele está mentindo, ou ele prevaricou, porque soube de alguma coisa criminosa e não denunciou. Enfim, de qualquer jeito, ele está numa posição delicada e ele vem disposto a falar. Como eu apurei, o Freire Gomes vem da Espanha disposto a depor, ao contrário dos generais do entorno do Bolsonaro, né? O Augusto Heleno, Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, todos eles ficaram em silêncio, fizeram um pacto de silêncio, mas o Freire Gomes, diferentemente deles, não está sendo ouvido como investigado. Ele está sendo ouvido pela PF como testemunha, né? E como investigado, o cidadão tem direito a ficar calado para não produzir provas contra si, mas como testemunha é obrigado a falar. E, além disso, o Freire Gomes decidiu mesmo que quer falar. Então, hoje a gente pode ter um depoimento muito importante nessa história toda, juntando pontas, né, mostrando quem fez o quê. Agora, a gente só não sabe se esse documento, esse depoimento vai vazar, se a gente vai ficar sabendo dele ou quando a gente vai ficar sabendo o que o Freire Gomes falou. Vamos aguardar. Outro assunto do dia, Eliane, tem um julgamento, um recurso lá no Superior Tribunal Militar da condenação de militares que deram mais de 80 tiros, matando o Evaldo Rosa dos Santos, um músico, e também o catador de latinhas, o Luciano Macedo, que tentou ajudar ele com a família ali. Enfim, é uma redução drástica aí de 30 para 3 anos. Olha, eu diria que isso é um escândalo sem tamanho, e isso depõe contra a Justiça Militar e depõe contra os militares. É um escândalo, gente, um escândalo, porque os 8 militares que estão sendo julgados, eles deram mais de 250 tiros contra o carro do músico Evaldo Rosa. O músico Evaldo Rosa estava indo para um cândido chá de bebê com a família, a mulher, o sogro, o neném, o filho deles, e os militares acharam que o carro era um outro carro suspeito, confundiram com um carro suspeito e dispararam mais de 250 tiros. 80 desses tiros, mais ou menos, atingiram o carro e mataram o Evaldo Rosa na hora. E olha o detalhe cruel. O catador de latinhas, Luciano Macedo, foi ajudar a família, né? Sem arma, sem coisa nenhuma, sem nenhum tipo de ameaça, e também foi fuzilado por esses militares. O chefe da equipe, que é um tenente, foi condenado, tinha sido condenado em primeira instância a 31 anos. E os outros a 20 e tantos anos. E o que aconteceu? Né, o relator, que eu faço questão de citar o nome dele, o brigadeiro da reserva Carlos Augusto Amaral de Oliveira, reduziu isso para 3 aninhos. 3 aninhos, você dá mais de 250 tiros, mata um músico, pai de família inocente, né, na frente do bebê, da mulher, mata um catador de latinha inocente, desarmados, né? E aí ficam 3 anos, né, em regime aberto. E aí, qual foi a alegação desse brigadeiro Carlos Augusto Amaral de Oliveira? Ele passou de doloso para culposo, ou seja, sem intenção de matar. Alguém dá mais de 250 tiros sem a intenção de matar? Né? E ele disse também que foi em legítima defesa.
legítima defesa com cidadãos que estavam desarmados, sabe, de peito aberto. Ah, não, gente. E o pior é o seguinte, é que o ministro relator, que poderia ter jogado todo esse escândalo por água abaixo, manteve o voto do relator. Quem é esse ministro revisor? O Evaldo, é o José Coelho Ferreira, que foi advogado do Banco Central antes de ir para o STM. Gente, isso é uma loucura. Se eu fosse militar, eu ficaria indignada. E eu, mesmo não sendo militar, mas sendo uma cidadã brasileira, eu fico indignada como pode acontecer uma coisa dessa. Depõe contra a justiça militar e contra a própria corporação militar.